Vamos ler hoje, concentre-se, relaxe seu corpo. Vamos ler hoje uma sutra sagrada que eu gosto demais, que é do Rei do Medicamento. Peço que você se concentre, feche os olhos, descruze pernas, braços. Vamos ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Que a força infinita de nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Assim é, assim será para mim, para minha família, para todos os seres do universo. Fica com Deus. Namastê. Propague nosso trabalho para seus amigos, familiares e grupos. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo que pode auxiliar muitas pessoas e a nós mesmos. Fica com Deus. Namastê. Vamos ler hoje, concentre-se, relaxe seu corpo. Vamos ler hoje uma sutra sagrada que eu gosto demais, que é do Rei do Medicamento. Peço que você se concentre, feche os olhos, descruze pernas, braços. Vamos ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo.
que a força infinita de nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível, que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível, que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Assim é, assim será para mim, para minha família, para todos os seres do universo. Fica com Deus. Namastê. Propague nosso trabalho para seus amigos, familiares e grupos. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo que pode auxiliar muitas pessoas e a nós mesmos. Fica com Deus. Namastê. Vamos ler hoje, concentre-se, relaxe seu corpo. Vamos ler hoje uma sutra sagrada que eu gosto demais, que é do Rei do Medicamento. Peço que você se concentre, feche os olhos, descruze pernas, braços. Vamos ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo. Que a força infinita de nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível, que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível, que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Assim é, assim será para mim, para minha família, para todos os seres do universo. Fica com Deus. Namastê. Propague nosso trabalho para seus amigos, familiares e grupos. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo que pode auxiliar muitas pessoas e a nós mesmos. Fica com Deus. Namastê. Vamos ler hoje, concentre-se, relaxe seu corpo. Vamos ler hoje uma sutra sagrada que eu gosto demais, que é do Rei do Medicamento. Peço que você se concentre, feche os olhos, descruze pernas, braços. Vamos ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações,
Deves, com teus poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo. Que a força infinita de nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Assim é, assim será para mim, para minha família, para todos os seres do universo. Fica com Deus. Namastê. Propague nosso trabalho para seus amigos, familiares e grupos. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo que pode auxiliar muitas pessoas e a nós mesmos. Fica com Deus. Namastê. Vamos ler hoje, concentre-se, relaxe seu corpo. Vamos ler hoje uma sutra sagrada que eu gosto demais, que é do Rei do Medicamento. Peço que você se concentre, feche os olhos, descruze pernas, braços. Vamos ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves, com teus poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo. Que a força infinita de nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Assim é, assim será para mim, para minha família, para todos os seres do universo. Fica com Deus. Namastê. Propague nosso trabalho para seus amigos, familiares e grupos. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo que pode auxiliar muitas pessoas e a nós mesmos. Fica com Deus. Namastê. Vamos ler hoje, concentre-se, relaxe seu corpo. Vamos ler hoje uma sutra sagrada que eu gosto demais, que é do Rei do Medicamento. Peço que você se concentre, feche os olhos, descruze pernas, braços. Vamos ouvir
o Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo. Que a força infinita de nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Assim é, assim será para mim, para minha família, para todos os seres unidos. Vamos ler hoje, concentre-se, relaxe seu corpo. Vamos ler hoje uma sutra sagrada que eu gosto demais, que é do Rei do Medicamento. Peço que você se concentre, feche os olhos, descruze pernas, braços. Vamos ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo. Que a força infinita de nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Assim é, assim será para mim, para minha família, para todos os seres do universo. Fica com Deus. Namastê. Propague nosso trabalho para seus amigos, familiares e grupos. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo que pode auxiliar muitas pessoas e a nós mesmos. Fica com Deus. Namastê.
Vamos ler hoje, concentre-se, relaxe seu corpo. Vamos ler hoje uma sutra sagrada que eu gosto demais, que é do Rei do Medicamento. Peço que você se concentre, feche os olhos, descruze pernas, braços. Vamos ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo. Que a força infinita de nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Assim é, assim será para mim, para minha família, para todos os seres do universo. Fica com Deus. Namastê. Propague nosso trabalho para seus amigos, familiares e grupos. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo que pode auxiliar muitas pessoas e a nós mesmos. Fica com Deus. Namastê. Vamos ler hoje, concentre-se, relaxe seu corpo. Vamos ler hoje uma sutra sagrada que eu gosto demais, que é do Rei do Medicamento. Peço que você se concentre, feche os olhos, descruze pernas, braços. Vamos ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo.
que a força infinita de nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível, que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível, que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Assim é, assim será para mim, para minha família, para todos os seres do universo. Fica com Deus. Namastê. Propague nosso trabalho para seus amigos, familiares e grupos. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo que pode auxiliar muitas pessoas e a nós mesmos. Fica com Deus. Namastê. Vamos ler hoje, concentre-se, relaxe seu corpo. Vamos ler hoje uma sutra sagrada que eu gosto demais, que é do Rei do Medicamento. Peço que você se concentre, feche os olhos, descruze pernas, braços. Vamos ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo. Que a força infinita de nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível, que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível, que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Assim é, assim será para mim, para minha família, para todos os seres do universo. Fica com Deus. Namastê. Propague nosso trabalho para seus amigos, familiares e grupos. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo que pode auxiliar muitas pessoas e a nós mesmos. Fica com Deus. Namastê. Vamos ler hoje, concentre-se, relaxe seu corpo. Vamos ler hoje uma sutra sagrada que eu gosto demais, que é do Rei do Medicamento. Peço que você se concentre, feche os olhos, descruze pernas, braços. Vamos ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações,
Deves, com teus poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo. Que a força infinita de nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Assim é, assim será para mim, para minha família, para todos os seres do universo. Fica com Deus. Namastê. Propague nosso trabalho para seus amigos, familiares e grupos. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo que pode auxiliar muitas pessoas e a nós mesmos. Fica com Deus. Namastê. Vamos ler hoje, concentre-se, relaxe seu corpo. Vamos ler hoje uma sutra sagrada que eu gosto demais, que é do Rei do Medicamento. Peço que você se concentre, feche os olhos, descruze pernas, braços. Vamos ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves, com teus poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo. Que a força infinita de nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Assim é, assim será para mim, para minha família, para todos os seres do universo. Fica com Deus. Namastê. Propague nosso trabalho para seus amigos, familiares e grupos. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo que pode auxiliar muitas pessoas e a nós mesmos. Fica com Deus. Namastê. Vamos ler hoje, concentre-se, relaxe seu corpo. Vamos ler hoje uma sutra sagrada que eu gosto demais, que é do Rei do Medicamento. Peço que você se concentre, feche os olhos, descruze pernas, braços. Vamos ouvir o
Sutra do Lótus, capítulo 23, antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo. Que a força infinita de nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Assim é, assim será para mim, para minha família, para todos os seres do universo. Fica com Deus. Namastê. Propague nosso trabalho para seus amigos, familiares e grupos. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo que pode auxiliar muitas pessoas e a nós mesmos. Fica com Deus. Namastê. Vamos ler hoje, concentre-se, relaxe seu corpo. Vamos ler hoje uma sutra sagrada que eu gosto demais, que é do rei do medicamento. Peço que você se concentre, feche os olhos, descruze pernas, braços. Vamos ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 23, antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo. Que a força infinita de nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Assim é, assim será para mim, para minha família, para todos os seres do universo.
Fica com Deus. Namastê. Propague nosso trabalho para seus amigos, familiares e grupos. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo que pode auxiliar muitas pessoas e a nós mesmos. Fica com Deus. Namastê. Vamos ler hoje, concentre-se, relaxe seu corpo. Vamos ler hoje uma sutra sagrada que eu gosto demais, que é do Rei do Medicamento. Peço que você se concentre, feche os olhos, descruze pernas, braços. Vamos ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo. Que a força infinita de nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Assim é, assim será para mim, para minha família, para todos os seres do universo. Fica com Deus. Namastê. Propague nosso trabalho para seus amigos, familiares e grupos. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo que pode auxiliar muitas pessoas e a nós mesmos. Fica com Deus. Namastê. Vamos ler hoje, concentre-se, relaxe seu corpo. Vamos ler hoje uma sutra sagrada que eu gosto demais, que é do Rei do Medicamento. Peço que você se concentre, feche os olhos, descruze pernas, braços. Vamos ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra,
sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Que a força infinita de nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Assim é, assim será para mim, para minha família. Vamos ler hoje, concentre-se, relaxe seu corpo. Vamos ler hoje uma sutra sagrada que eu gosto demais, que é do Rei do Medicamento. Peço que você se concentre, feche os olhos, descruze pernas, braços. Vamos ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Que a força infinita de nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Assim é, assim será para mim, para minha família, para todos os seres do universo. Fica com Deus. Namastê. Propague nosso trabalho para seus amigos, familiares e grupos. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo que pode auxiliar muitas pessoas e a nós mesmos. Fica com Deus. Namastê. Vamos ler hoje, concentre-se, relaxe seu corpo. Vamos ler hoje uma sutra sagrada que eu gosto demais, que é do Rei do Medicamento. Peço que você se concentre, feche os olhos, descruze pernas, braços. Vamos ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê?
porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo. Que a força infinita de nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Assim é, assim será para mim, para minha família, para todos os seres do universo. Fica com Deus. Namastê. Propague nosso trabalho para seus amigos, familiares e grupos. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo que pode auxiliar muitas pessoas e a nós mesmos. Fica com Deus. Namastê. Vamos ler hoje, concentre-se, relaxe seu corpo. Vamos ler hoje uma sutra sagrada que eu gosto demais, que é do Rei do Medicamento. Peço que você se concentre, feche os olhos, descruze pernas, braços. Vamos ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo. Que a força infinita de nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Assim é, assim será para mim, para minha família, para todos os seres do universo. Fica com Deus. Namastê. Propague nosso trabalho para seus amigos, familiares e grupos. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo que pode auxiliar muitas pessoas e a nós mesmos. Fica com Deus. Namastê. Vamos ler hoje, concentre-se, relaxe seu corpo. Vamos ler hoje uma sutra sagrada que eu gosto demais, que é do Rei do Medicamento. Peço que você se concentre, feche os olhos, descruze pernas, braços. Vamos ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 23,
Antigos relatos do Bozatos, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo. Que a força infinita de nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Assim é, assim será para mim, para minha família, para todos os seres do universo. Fica com Deus. Namastê. Propague nosso trabalho para seus amigos, familiares e grupos. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo que pode auxiliar muitas pessoas e a nós mesmos. Fica com Deus. Namastê. Vamos ler hoje, concentre-se, relaxe seu corpo. Vamos ler hoje uma sutra sagrada que eu gosto demais, que é do rei do medicamento. Peço que você se concentre, feche os olhos, descruze pernas, braços. Vamos ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos relatos do Bozatos, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo. Que a força infinita de nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Assim é, assim será para mim, para minha família, para todos os seres do universo. Fica com Deus. Namastê.
Propague nosso trabalho para seus amigos, familiares e grupos. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo que pode auxiliar muitas pessoas e a nós mesmos. Fica com Deus. Namastê. Vamos ler hoje, concentre-se, relaxe seu corpo. Vamos ler hoje uma sutra sagrada que eu gosto demais, que é do Rei do Medicamento. Peço que você se concentre, feche os olhos, descruze pernas, braços. Vamos ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namah Myoho Renge-kyo, Namah Myoho Renge-kyo, Namah Myoho Renge-kyo. Que a força infinita de nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Assim é, assim será para mim, para minha família, para todos os seres do universo. Fica com Deus. Namastê. Propague nosso trabalho para seus amigos, familiares e grupos. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo que pode auxiliar muitas pessoas e a nós mesmos. Fica com Deus. Namastê. Vamos ler hoje, concentre-se, relaxe seu corpo. Vamos ler hoje uma sutra sagrada que eu gosto demais, que é do Rei do Medicamento. Peço que você se concentre, feche os olhos, descruze pernas, braços. Vamos ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra,
Sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo. Que a força infinita de nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Assim é, assim será para mim, para minha família, para todos os seres do universo. Fica com Deus. Namastê. Propague nosso trabalho para seus amigos, familiares e grupos. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo que pode auxiliar muitas pessoas e a nós mesmos. Fica com Deus. Namastê. Vamos ler hoje, concentre-se, relaxe seu corpo. Vamos ler hoje uma sutra sagrada que eu gosto demais, que é do Rei do Medicamento. Peço que você se concentre, feche os olhos, descruze pernas, braços. Vamos ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo. Que a força infinita de nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Assim é, assim será para mim, para minha família, para todos os seres do universo. Fica com Deus. Namastê. Propague nosso trabalho para seus amigos, familiares e grupos. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo que pode auxiliar muitas pessoas e a nós mesmos. Fica com Deus. Namastê. Vamos ler hoje, concentre-se, relaxe seu corpo. Vamos ler hoje uma sutra sagrada que eu gosto demais, que é do Rei do Medicamento. Peço que você se concentre, feche os olhos, descruze pernas, braços. Vamos ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento.
A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Que a força infinita de nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Assim é, assim será para mim, para minha família, para todos os seres do universo. Fica com Deus. Namastê. Propague nosso trabalho para seus amigos, familiares e grupos. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo que pode auxiliar muitas pessoas e a nós mesmos. Fica com Deus. Namastê. Vamos ler hoje, concentre-se, relaxe seu corpo. Vamos ler hoje uma sutra sagrada que eu gosto demais, que é do Rei do Medicamento. Peço que você se concentre, feche os olhos, descruze pernas, braços. Vamos ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Que a força infinita de nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Assim é, assim será para mim, para minha família. Vamos ler hoje, concentre-se, relaxe seu corpo. Vamos ler hoje uma sutra sagrada que eu gosto demais, que é do Rei do Medicamento. Peço que você se concentre, feche os olhos, descruze pernas, braços. Vamos ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 23,
antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo. Que a força infinita de nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Assim é, assim será para mim, para minha família, para todos os seres do universo. Fica com Deus. Namastê. Propague nosso trabalho para seus amigos, familiares e grupos. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo que pode auxiliar muitas pessoas e a nós mesmos. Fica com Deus. Namastê. Vamos ler hoje, concentre-se, relaxe seu corpo. Vamos ler hoje uma sutra sagrada que eu gosto demais, que é do rei do medicamento. Peço que você se concentre, feche os olhos, descruze pernas, braços. Vamos ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 23, antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo. Que a força infinita de nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Que a força infinita do nosso ser se manifeste com a maior sabedoria possível. Assim é, assim será para mim, para minha família, para todos os seres do universo. Fica com Deus. Namastê.
Propague nosso trabalho para seus amigos, familiares e grupos. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo que pode auxiliar muitas pessoas e a nós mesmos. Fica com Deus. Namastê. Vamos ler hoje, concentre-se, relaxe seu corpo. Vamos ler hoje uma sutra sagrada que eu gosto demais, que é do Rei do Medicamento. Peço que você se concentre, feche os olhos, descruze pernas, braços. Vamos ouvir o Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionais